Olá, meu nome é Lúcia Campos, sou professora da Universidade do Estado de Minas Gerais e vou apresentar o trabalho Afrodiáspora e Aprendizagem Musical no Brasil, abordagens etnográficas para uma educação musical pluriepistêmica, no 26º Congresso Nacional da ABEM em Ouro Preto, Minas Gerais, em 2023. A sociedade brasileira é a maior sociedade afrodiaspórica do mundo. Nenhum país recebeu tantas culturas africanas quanto o Brasil, que tem a triste façanha de ter sido o último país a abolir a escravidão mercantil. Diáspora é um conceito que problematiza a mundialização de outras perspectivas, não euroreferenciadas, ao mesmo tempo em que busca romper com a noção de uma África isolada no tempo e no espaço. Se o movimento das diásporas é a fragmentação, coube às culturas diaspóricas a ação de reunir, congregar, reinventar redes de sociabilidade e pertencimento esgarçadas pela dispersão forçada. Como muitos estudos têm demonstrado, as práticas musicais foram e continuam sendo fundamentais nesses processos. No Brasil, são notórios os legados civilizatórios afrodiaspóricos em vários âmbitos. São especialmente evidentes nas festas populares, nos terreiros de candomblé, nas guardas de reinado, nas rodas de samba e de choro, nos sambas de roda, no jongo, nos carnavais, dentre tantos outros espaços. São muitas as festas, como são fortes as redes de sociabilidade construídas com e através práticas performáticas em que a agência sonora é fundamental. Não surpreende, portanto, que a partir desses contextos, tantos músicos e musicistas emergiram nos meios profissionais, desde o início da fonografia no país. Podemos citar a compositora e abolicionista Chiquinha Gonzaga, os 8 Batutas de Pixinguinha e Outros Prazeres, Donga, João da Baiana. Podemos citar ainda Abigail Moura, sua orquestra afro-brasileira, passando por Clementina de Jesus, Ismael Silva, Elza Soares, Cartola, Candeia, Paulinho da Viola, Dona Ivone Lara e tantos outros poetas do samba, Moacir Santos, Paulo Moura, Milton Nascimento, Gilberto Gil, tantas e tantos inventores de sonoridades das músicas populares. Até Emicida, Criolo, as cenas atuais efervescentes do rap e do funk. As práticas musicais afrodiaspóricas estão, portanto, em toda parte no Brasil, nas festas comunitárias, nos discos, nas rádios, nos palcos, na televisão, na internet, nos espaços públicos e privados, criando, recriando, reverberando o país, seus conflitos, suas mazelas, suas desigualdades, mas também suas alegrias, belezas, espiritualidades, encontros e negociações de mundos e convivências possíveis. Diante da ubiquidade de experiências musicais em nossa sociedade, em que os patrimônios civilizatórios afrodiaspóricos têm agência fundamental, resta-nos questionar sobre sua permanência, sobre seu reconhecimento. Como esses legados se mantêm vivos e continuamente reinventados, como mestres e mestras aprendem e ensinam, aprenderam e ensinaram, como esses legados, saberes e fazeres dos patrimônios musicais têm sido contemplados na educação musical e particularmente no ensino de música das universidades brasileiras? Nesse ponto é preciso fazer um parêntese. A música está a tal ponto imersa na vida das culturas afrodiaspóricas que muitas vezes não é distinta da cosmologia a qual pertence, que envolve performances e comunicações de outros âmbitos, que não caberiam em uma definição estrita de música. Desse modo, quando menciono o termo música ou a expressão práticas musicais, esses termos definem ou categorizam outros modos de existência. Com essa ressalva, continuei falando de música, práticas musicais, musicalidades, sonoridades, como categorias de análise neste texto, para o intuito da problematização a que me proponho, que objetiva inclusive ampliar e emancipar a categoria música em nossas instituições. Ora, como alguns estudos têm demonstrado, de forma paradoxal a importância das músicas afrodiaspóricas na sociedade brasileira,
os cursos de música nas universidades do país reproduzem modelos conservatoriais colonizadores, pautados por hierarquias históricas do projeto nacionalista. São, portanto, em grande parte marcados pelo racismo institucional que perdura, que silencia histórias, ignora ou deslegitima práticas musicais das populações negras e suas epistemologias. O etnomusicólogo professor Luiz Ricardo Queiroz vai dedicar vários estudos à discussão da colonialidade nos cursos universitários de música no Brasil, até chegar à indagação do artigo Até quando o Brasil? Perspectivas decoloniais para repensar o ensino superior em música, de 2020. Ele demonstra como a colonialidade se mantém nos currículos da educação superior, negligenciando, cito, saberes musicais produzidos por indígenas, mestiços, negros, mulheres, entre outros grupos subalternizados, a partir de, cito, um padrão civilizatório único e obviamente europeu. Ao analisar os cursos de 20 universidades brasileiras, Queiroz conclui que 88% o termo música equivale prioritariamente à música erudita ocidental ou de músicas decorrentes de suas bases históricas e estéticas. O livro Músicas Africanas e Indígenas no Brasil, elaborado a partir do Encontro Internacional de Etnomusicologia, realizado em outubro de 2000, em Belo Horizonte, já trazia problematizações sobre essas músicas e o espaço da universidade, que serão desenvolvidas nas décadas seguintes. Na introdução, a etnomusicóloga e coordenadora do encontro, Rosângela de Tuigny, alertava sobre, cito, o caráter inaudível da voz dos índios e dos negros para uma grande parte da sociedade brasileira e para a, cito, assimétrica e consagrada antropofagia entre gerações de artistas intelectuais brancos que veem nas músicas negras e indígenas apenas sua fonte, seu espelho, suas raízes. 10 anos depois, Tuigny retoma a problemática juntamente com a etnomusicóloga Angela Lune, no livro Etnomusicologias no Brasil, em cuja introdução as autoras criticam percepções limitadas de cultura que muitas vezes ignoram a diversidade cultural do país. E destacam também a perversa inversão das estruturas de acesso à educação no Brasil. Diante dessa realidade anacrônica de completo distanciamento entre as instituições e as culturas musicais vividas, experienciadas na sociedade, os desafios ainda são muitos, mas é preciso também apontar caminhos e ações que têm sido desenvolvidos para reverter a situação de isolamento e inadaptação dos cursos de música das universidades brasileiras. Travassos, em seu esboço de balanço da etnomusicologia no Brasil, já apontava, como Tuigny, a importância da etnomusicologia na superação do paradigma nacionalista, ou seja, o paradigma que reitera a folclorização das culturas negras e indígenas como estanques e pertencentes ao passado, cuja importância se limitava a servir de fonte para as músicas ditas eruditas. De fato, os estudos etnomusicológicos no Brasil são pioneiros, no âmbito dos cursos de música, na abordagem das culturas afrodiaspóricas indígenas em seus próprios termos, a partir de perspectivas etnográficas engajadas. Nesse ínterim, a coletânea já citada de Tuigny e Lune vem enfatizar o caráter participativo das pesquisas etnomusicológicas em terras brasileiras. Alguns marcos legais também serão fundamentais para apontar os caminhos a serem percorridos pelos cursos de música, como a Lei 10.639, de 2003, que define História e Cultura Afro-Brasileiras como temáticas obrigatórias na educação básica, e a Lei 11.645, que inclui também História e Cultura Indígena, de 2008. Lucas, Queiroz, Praz, Ribeiro e Aredes, no texto Culturas Musicais Afro-Brasileiras, Perspectivas para Concepções e Práticas Etnoeducativas em Música, afirmam, de 2016, afirmam que a efetiva aplicação da legislação depende de vários fatores, que passam pela problematização das hierarquias estabelecidas, pela formação de professores, no sentido, cito, de superação de noções naturalizadas de música e de seu ensino. Passa também por
estratégias e metodologias condizentes com as epistemologias das populações negras e indígenas. Os autores apontam para o desafio de fazer com que culturas musicais tradicionalmente excluídas dialoguem em pé de igualdade com as dominantes, sem que sejam moldadas e redefinidas a partir das referências de quem domina. Um aporte fundamental da etnomusicologia é que a discussão para a implantação de ações afirmativas nas universidades brasileiras está relacionada a debates, estudos e ações promovidos desde 1999 por pesquisadores em etnomusicologia José Jorge de Carvalho e Rita Segato, na Universidade de Brasília. Carvalho tem produzido importantes estudos e proposto relevantes ações que articulam cotas raciais e o que ele chama de cotas epistêmicas, como forma de inclusão no ensino e na pesquisa. Vou citar: a discussão das cotas logo suscitou o debate sobre o caráter excessivamente eurocêntrico de nossas universidades e de sua mentalidade colonizada. Podemos qualificar, então, de cotas epistêmicas o atual movimento do encontro de saberes, que promove a inclusão dos mestres e mestras dos nossos povos tradicionais, indígenas, quilombolas, comunidades afro-brasileiras e as culturas populares tradicionais, como professores das universidades em matérias regulares, com a mesma posição de autoridade dos docentes doutores. O Encontro de Saberes é um projeto desenvolvido desde 2010 na Universidade de Brasília e que atualmente vem se espalhando por outras universidades, 10 ou mais universidades brasileiras e uma na Colômbia. É uma iniciativa do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia na Inclusão, no ensino superior e na pesquisa, e que atua, então, nessas duas frentes: inclusão de negros e indígenas no ensino superior, cotas raciais, inclusão dos saberes negros e indígenas na universidade, cotas epistêmicas. Em Minas Gerais, temos alguns exemplos dessas iniciativas na UFMG. O Programa de Formação Transversal em Saberes Tradicionais, criado em 2015. Na UENG, o Encontro de Saberes, que atua desde 2020. E, recentemente, em 2020, outra conquista importante na UFMG foi a regulamentação do título de Notório Saber, que atribui titulação acadêmica em nível de doutorado a detentores de saberes acadêmicos, científicos, artísticos e culturais de tradições indígenas, afro-brasileiras, quilombolas e outras oriundas das culturas populares. Importante lembrar que tais conquistas se efetivam em uma sociedade que se reconhece majoritariamente negra. 56,2% da população brasileira se reconhece como negra, de acordo com dados recentes do IBGE. E no âmbito dos cursos de música também tem alguns movimentos acontecendo. Em 2021 foi formado o coletivo Moana Music, que divulgou o Manifesto das Pessoas Negras contra o Racismo nos Cursos de Música, em que estudantes, docentes, compositores, compositoras, performers, pesquisadoras se posicionam contra o racismo institucional, estrutural e individual que historicamente estabelece, estrutura e mantém os cursos de música no Brasil, em suas palavras. Dentre as várias reivindicações do manifesto Moana Music, o coletivo lembra a necessidade de, cito, um campo transversal de estudos da música negra brasileira, afrodiaspórica e africana, e que haja um entendimento de música como algo muito mais complexo do que a arte de combinar sons, entendendo a música como um lugar da memória e pela memória, bem como um fenômeno revelador dos modos de vida das pessoas negras, suas escolhas potenciais, críticas, ambiguidades, conflitos, sob a hegemonia de um sistema capitalista. Um grande desafio na abordagem de culturas da diáspora negra no ensino de música nas universidades brasileiras é, portanto, compreender que esse deslocamento envolve necessariamente mudanças nas formas de olhar, de escutar e de conceber o conhecimento e a aprendizagem, ou seja, que esse deslocamento subentende uma crítica ao mito do universal, como alerta a intelectual e artista Grada Quilomba, cito, compreender como conceitos de conhecimento, erudição e ciência estão intrinsecamente ligados ao poder e autoridade racial. É uma problemática premente se pensarmos que as musicalidades da diáspora negra no Brasil foram e são continuamente praticadas e reinventadas fora do âmbito escolar,
Em outras palavras, todo o legado civilizatório afrodiaspórico das práticas musicais no Brasil está vivo e resiste apesar de seu silenciamento nas instituições. Logo, a necessária abertura das universidades para esses saberes e fazeres é também uma abertura para outras epistemologias e outros modos de existência. É necessária a inclusão dos sujeitos dessas culturas como protagonistas. A etnografia é uma abordagem muito bem-vinda para a pesquisa sobre como acontece a aprendizagem das músicas em situação, tendo como cerne a experiência do e da pesquisadora em campo. Ou seja, sua participação, sua relação com interlocutores são os principais meios de pesquisa. São premissas fundamentais para o conhecimento de práticas musicais afrodiaspóricas atreladas a modos de vida em diversos contextos culturais. Por etnografia, entenderemos uma abordagem de pesquisa que se apoia em experiências de observação e de escuta a partir de uma imersão prolongada, que pode ser contínua ou intermitente em um meio, em situações ou em atividades, fundamentadas por um tipo de engajamento que compreende o acesso ao campo, anotações, registros em áudio e vídeo. Como afirma Cefai, em 2010, o cerne da abordagem se apoia, então, na implicação direta em primeira pessoa do pesquisador, contanto que observe, participando ou não das ações ou dos acontecimentos em curso. Poderíamos acrescentar que o principal meio de pesquisa é a experiência encarnada da pessoa que pesquisa em intenso contato e interlocução com os sujeitos do campo, com quem interage e cria formas de colaboração continuamente. Muitas referências contribuem para o desenvolvimento de abordagens etnográficas sobre modos de aprendizagem musical, como os trabalhos da antropóloga Jean Leif com a pergunta do como se aprende e a premissa de que a cultura produz aprendizagem, mas aprender também produz cultura. Há também diversas referências de pesquisa no Brasil, vou citar algumas no que concerne a problematização entre a aprendizagem musical na cultura e na instituição, Arroio, a interlocução entre etnomusicologia e educação musical, Lucas e outros autores, a etnografia sobre saberes musicais em uma escola de samba, Praz, 2004, a abordagem etnográfica em um projeto de ensino musical, Ikiji, a revisão crítica e proposições educativas fundamentadas em estudos etnomusicológicos sobre culturas afro-brasileiras, Lucas, Queiroz, Praz e outros autores, movimentos contemporâneos de reconhecimento de saberes na universidade, tendo em vista uma perspectiva pluriepistêmica, Carvalho, movimentos contemporâneos de discussão sobre o racismo nos cursos de música, Santos. Acrescento a essa lista não exaustiva a busca por referências de pesquisa ainda não plenamente legitimadas no campo da educação musical, como um dos objetivos de uma perspectiva de ensino decolonial, como, por exemplo, os trabalhos de Lídia Ortélio, que desde os anos 60 desenvolve investigação etnomusicológica de brinquedos e brincadeiras nas culturas tradicionais no Brasil, e de Gil Amâncio, que elabora conceitos e ideias impregnadas de sua experiência vivida como educador para pensar a aprendizagem nas culturas afrodiaspóricas no Brasil. Nesse sentido, é importante ressaltar como a etnomusicologia brasileira vem apontando a necessidade premente de reciprocidade entre pesquisadores e seus interlocutores em campo, confluências e colaborações que têm como ápice o desenvolvimento de diversos programas, como já citado Encontro de Saberes. Vale ressaltar também a presença cada vez maior de estudantes fazendo pesquisas etnográficas muito significativas sobre seus próprios contextos comunitários e familiares, de modo a compreender e valorizar práticas e saberes musicais que foram fundamentais em seus percursos e que ainda são menosprezados ou discriminados em contextos escolares. Uma das principais contribuições da etnografia à educação musical é, portanto, o exercício de desenvolver um olhar e uma escuta antropológicos sobre experiências de aprendizagem e de ensino musical em diferentes contextos. No âmbito da educação musical, abordagens etnográficas de processos de aprendizagem musical têm muito a contribuir para um giro decolonial que contemple de forma séria e decisiva a escuta, a prática, o pensamento, o conhecimento das culturas tradicionalmente silenciadas. Como as culturas afrodiaspóricas nos ensinam de forma tão generosa a escuta
e a prática musical podem ser lugares de encontro, de convívio e de abertura para outros mundos possíveis. Obrigada.